Nas crônicas dos antigos reinos de Judá e Israel, o nome de Isaías brilha como um farol de esperança e um emblema da intervenção divina. Esta narrativa não é apenas sobre o trágico fim do profeta Isaías, mas também sobre sua extraordinária ascensão da obscuridade à profecia. Esta é uma história de descoberta divina, de esforços incansáveis para orientar seu povo e do sacrifício final feito em nome de uma fé inabalável. A vida de Isaías, que se estendeu nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, foi pontuada por intrigas políticas, conflitos militares e reviravoltas religiosas. No entanto, em meio a essa agitação, ele se destacou como uma figura poderosa e influente, cujo ministério profético moldou o destino de seu povo e deixou um legado duradouro para as futuras gerações. Permita que esta narrativa o guie através da vida de Isaías, explorando seus primeiros anos, sua nomeação divina e os desafios e vitórias de seu ministério profético. Isaías, cujo nome significa "O Senhor é a Salvação", foi um profeta notável que viveu durante um período de turbulência política e religiosa no reino de Judá. O início de sua vida permanece um tanto nebuloso, com relatos esparsos de sua genealogia e infância. O que a Bíblia nos revela é que ele era filho de Amós, um homem de família humilde. Nasceu no século 8 a.C., em Jerusalém, durante o reinado do rei Uzias. Isaías cresceu numa época de turbulência política e religiosa. O reino de Judá, durante esse tempo, apesar de gozar de relativa prosperidade, enfrentava várias ameaças e desafios, marcados por conflitos políticos e questões religiosas. Isaías uniu-se em matrimônio com uma mulher conhecida como a profetisa, e dessa união nasceram 2 filhos. Embora os livros de Reis e Crônicas o reconheçam como um profeta de grande importância, é provável que Isaías também tenha desempenhado o papel de sacerdote. Essa suposição se baseia no fato de que seu chamado divino ocorreu no templo, um local reservado exclusivamente para os sacerdotes. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías teve um encontro profundo com Deus, que está relatado no capítulo 6. Ele recebeu uma visão no templo, onde viu o Senhor sentado em um trono alto e sublime. Serafins o cercaram, e um deles tocou os lábios de Isaías com uma brasa acesa, simbolizando a purificação de sua fala. Nesta visão, Isaías ouviu a voz de Deus o chamando para ser profeta e proclamar sua mensagem ao povo de Judá. Então começou seu ministério durante o reinado do rei Acás. Ele transmitiu mensagens de advertência, repreensão e esperança ao povo de Judá, convocando-o a se afastar da idolatria pagã e da injustiça e a retornar para os caminhos de Deus. As profecias de Isaías muitas vezes abordavam a situação política do seu tempo, incluindo as ameaças de nações vizinhas, como a Assíria. Ele falou sobre o julgamento vindouro sobre Judá e Jerusalém, devido à sua desobediência, mas também ofereceu mensagens de esperança e restauração. Isaías predisse o nascimento do Messias, descrevendo-o como uma criança que seria chamada de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele também falou de um tempo futuro de paz e justiça, quando as espadas seriam transformadas em relhas de arado e o lobo habitaria com o cordeiro. A mensagem profética de Isaías teve um impacto significativo no povo de Judá, e ele ganhou a reputação de profeta respeitado e autoritário. Contudo, a sua mensagem de julgamento e a necessidade de arrependimento também atraíram a oposição daqueles que rejeitaram as suas palavras. Mas apesar de enfrentar resistência e perseguição, Isaías permaneceu fiel ao seu chamado e continuou a proclamar a mensagem de Deus. Seu ministério profético durou aproximadamente 40 anos. Esse longo período é calculado desde o último ano do reinado do rei Uzias até o 14º ano do reinado do rei Ezequias. Porém, segundo uma tradição judaica, o ministério do profeta Isaías durou cerca de 60 anos, indo então até o seu martírio pelo rei Manassés. Durante o reinado de Jotão, filho sucessor do rei Uzias, houve um período de estabilidade política e prosperidade econômica. No entanto, a ascensão do Império Assírio e os problemas internos em Judá sinalizaram desafios futuros. Após a morte de Jotão, seu filho Acás assumiu o trono. Acás, um líder fraco e inseguro, enfrentou ameaças externas de uma aliança feita entre o Reino do Norte e a Assíria. Em vez de confiar em Deus, Acás buscou alianças políticas e apoio do rei da Assíria, Tiglat-Pileser.
E apesar de Acás ser advertido por Isaías contra essas alianças, suas advertências foram totalmente ignoradas. Após a morte de Acás, seu filho Ezequias assumiu o trono e empreendeu reformas religiosas e políticas para purificar Judá da idolatria. No entanto, Judá enfrentou uma crise maior quando Senaqueribe, rei da Assíria, ameaçou invadir Jerusalém. Ezequias buscou a orientação divina e enviou mensageiros ao profeta Isaías, que o assegurou de que Deus protegeria Jerusalém e derrotaria o exército assírio. Após a morte de Ezequias, seu filho Manassés assumiu o trono. Manassés é lembrado como o pior rei que já existiu, pois reverteu muitas das reformas religiosas de Ezequias e reintroduziu a idolatria em Judá. Durante esse tempo, Isaías, mesmo perseguido, continuou a proclamar a palavra de Deus. O reinado de Manassés foi marcado pela desobediência e pecado. No entanto, há indícios de que ele tenha se arrependido nos últimos anos de seu governo. Infelizmente, seu arrependimento veio tarde demais para evitar o juízo de Deus sobre Judá. Apesar dos inúmeros assassinatos de profetas durante o reinado de Manassés, Isaías é reconhecido por seus escritos proféticos no livro que leva o seu nome, uma das obras mais longas e influentes do Antigo Testamento. Ele transmitiu as mensagens de Deus ao povo de Judá durante um período crucial da história de Israel, abordando temas como a soberania de Deus, a santidade, a justiça social, o arrependimento e a esperança de redenção. As profecias messiânicas de Isaías são de grande importância para a fé judaico-cristã. Ele ofereceu esperança ao povo de Israel durante tempos de dificuldade e opressão, profetizando sobre o nascimento virginal de Jesus, sua vida, sacrifício na cruz e reinado eterno. Os cristãos reconhecem Jesus Cristo como o cumprimento final dessas profecias, o Messias prometido que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte. Os detalhes exatos da morte de Isaías não são revelados na Bíblia. No entanto, em Hebreus 11, frequentemente conhecido como Salão da Fé, menciona mártires anônimos e santos perseguidos, incluindo aqueles que foram cerrados ao meio. Algumas fontes extrabíblicas sugerem que Isaías pode ter sido um desses indivíduos. De acordo com uma antiga tradição judaico-cristã, Isaías foi martirizado sob o governo do rei Manassés. A tradição sugere que Isaías foi amarrado dentro de um saco, colocado na cavidade de um tronco de árvore e cerrado ao meio, no sentido vertical, ou seja, do meio de suas pernas até a cabeça. Embora seja plausível que Isaías tenha morrido conforme descrito na antiga lenda, não existe uma maneira definitiva de verificar. A Bíblia não revela explicitamente se Isaías viveu durante o reinado do rei Manassés, nem detalha o ano ou a forma de sua morte. No entanto, o legado de suas profecias é inegável e ressoa até hoje. A influência duradoura de Isaías é um testemunho do poder de sua fé e da profundidade de sua visão espiritual. Seu trabalho continua a ser uma fonte de conforto e orientação para muitos, reafirmando a importância de manter a fé mesmo em tempos de adversidade. Em última análise, a vida de Isaías pode ser melhor compreendida não através dos detalhes de sua morte, mas pelo impacto duradouro de suas profecias. Mesmo que a vida e a morte de Isaías permaneçam envoltas em mistério, seu legado brilha como um farol de esperança e inspiração. Meu muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Se quiser aprender mais, não deixe de conferir nossos outros vídeos. Clique em um desses 2 vídeos e continue sua jornada de aprendizado conosco. Deus te abençoe e até a próxima.